Bom, eu sou Mariana Pschitz, agora 15 horas e 19 minutos pelo horário brasileiro de verão. Você fica agora com a Comissão de Legislação Participativa, uma mesa redonda. Boa tarde para você. Desde que não sejam os bandidos que roubam bilhões e bilhões do erário público, porque esses merecem que eles calem e se conformem, não é? Mas quando é um negro pobre da periferia, flagrado com uma bagana de maconha, virou bandido e deve ser torturado até a morte. E depois disse que foi auto de resistência e acabou. Mas eu citei o doutor Comparato, porque eu estava aqui com o Jordi disse, ocorreu um fato. No momento em que o deputado chegava, hoje do PPS, mas já foi do Partido Comunista Brasileiro, né? E 30 pessoas, depois eu viria a saber, convocadas pelos reservistas militares da reserva, irmãos, quem pode receber o nosso líder? E esses 30 foram receber o líder no aeroporto de Belém, e ao ver um deputado, começaram a gritar, "Seu comunista!" E partiram para a agressão física de um deputado. Comunista, portanto, não é como antes se adjetivava de forma pejorativa. Não é? Agora mesmo, alguns ministros, alguns comandantes das Forças Armadas tiveram uma posição como membros de instituições que devem obediência a seu comandante em chefe, né? Mas foram criticados também pelos militares reservistas como comandantes comunistas, apoiando um governo comunista. Quisera eu que a Dilma continuasse comunista. Infelizmente, não é o que está ocorrendo. Aliás, é uma negação, e é essa negação da sua história que está corroendo a sua legitimidade e pode fazer com que o impeachment torne-se uma realidade, portanto, colocando água no moinho dos golpistas. Porque hoje, alguns questionam, mesmo ser uma base legal, a sua legitimidade, mas essa legitimidade pode ser corroída, e vem sendo corroída. E as pesquisas de opinião, a despeito da força dos oligopólios, ou do praticamente monopólio dos meios de comunicação, a Globo detém hoje um poder muito maior do que há 20, 30 anos atrás, né? Mesmo que a gente às vezes diga erroneamente, mas da Record surgiu, disputa, há alguns programas, disputa a audiência. Mas recentemente em São Paulo, numa palestra de um especialista nessa área de comunicação, um professor, me parece, da Unicamp, e outro da Universidade do ABC Paulista, ele mostrava que hoje ela detém algo em torno de 90% de todo os recursos que funcionam como ativos das empresas de comunicação. Então, deixa eu fazer um resumo assim. Então, o caminho que tem sido constituído para viabilizar governabilidade e afirmar uma legitimidade, que a rigor acaba por corroer, por ser um caminho errado, é a negociação, o que chamamos, em certo momento, como o é dando que se recebe. O que só prova a força de um aparelho ministerial. Ontem, no debate sobre um princípio que foi destruído ontem, começou a destruição total, deram o primeiro passo. Aliás, um princípio liberal do programa da Revolução Francesa, 1789, da gratuidade do ensino. Ontem falavam aqui autonomia da universidade para destruir a autonomia. E falavam em crise. Então, como manter a universidade? Cobrando. Iniciando por cursos de extensão, pós-graduação, lato sensu, pelo mestrado, e daqui a pouco, mestrado profissional, daqui a pouco mestrado acadêmico, doutorado, enfim, é apenas o início. Então, mas quando se fala em educação, e vê a força do Ministério, não é? Observa-se que os cortes, que estão em torno de 64 bilhões projetados, eles afetam exatamente todas as áreas que poderiam permitir algum
uma melhoria das condições de vida do povo brasileiro, né? E atingir os pobres. Acabamos de ter tirado da pauta, olha a força dos ministérios. Vi, desgraçadamente, um líder do PDT, né, concordar com a retirada de um projeto do atual ministro da Comunicação, André Figueiredo. E se referia a quê? No período entre a medida provisória 665, que previa certas regras para o acesso ao seguro-desemprego, e a aprovação do PDV e sanção pela presidente, houve perdas, porque antes previa 18 meses de trabalho em 24 meses. Deputado. Tá? E como houve mudança de regra, prejuízo, como repor essa mixaria, se fala do Brasil, mas o que representa muito para quem está desempregado e passando fome. Mas de repente retira-se um projeto desse, e eu fazia, como é que pode? Quem leu a matéria da Carta Capital, quem tem acesso à auditoria cidadã, 64 bilhões. Por que se tirar 10,2 bilhões do orçamento da educação? Por que se cortar 54% do orçamento do Minha Casa Minha Vida? Por que se retirar mais de 12, 13 bilhões minguados dos recursos da saúde? Por que se acabar com o programa Farmácia Popular, quando as pessoas pagam 10% e muita gente tem dificuldade de pagar 10% de um medicamento de 30, 40 reais para não morrer com uma doença controlável como hipertensão? E vão morrer muitos, porque esse programa teve mais de 500 milhões de corte do orçamento, que era parco. Então, como então aceitar que se tire da pauta isto, que em nome da sustentação da universidade se rompa com o princípio secular, que se retire recursos de programas sociais para economizar 64 bilhões, é isso? Em nome de um ajuste, de um equilíbrio fiscal. Aí eu concluo com esse exemplo, deputada Nandina, pedindo desculpa, para amansar quem? O sistema da dívida, para amansar aqueles que têm um poder no Congresso Nacional, para que um grande pacto, um corrupto pacto, de proteção mútua, a ponto de muita gente calada diante do escândalo de termos o Congresso Nacional, dirigido particularmente a Câmara, por alguém comprovadamente envolvida em surrupiar pelo menos 60 milhões do erário público. E eu concluo dizendo, como justificar essas políticas de ajuste, destruir a dignidade do povo brasileiro, inviabilizar o nosso futuro, constranger, agredir a nossa soberania? Aí, com o único fato, eu não vou citar a dívida pública como um todo, vou concluir com um exemplo. Por favor. As 500, matéria da Carta Capital de recente, as 500 maiores empresas devedoras para o Estado brasileiro devem algo em torno de 392 bilhões, sendo a Vale do Rio Doce, só ela, quase 42 bilhões. Essa que tem lucro acima disso anual e que foi privatizada por 3,2 bilhões no governo Fernando Henrique, deve para o nosso povo uma quantia que é 2/3 a todo esforço que agride direitos sociais para manter um tal de um equilíbrio fiscal, que a rigor é para amansar, achando que isso dá governabilidade, amansar o sistema do capital e o sistema da dívida, que é a sua representação nessa fase do capital financeiro. Muito obrigado, desculpe. Deputado. Eu quero registrar a presença do deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro. Obrigada pela presença, deputado. Eu passo a palavra imediatamente.